Salve, salve meus guerreiros e guerreiras, aqui é o professor Alan Camargo e na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à reflexão sobre o tema gêneros dentro da área de sociologia. Essa é a nossa segunda videoaula sobre o tema. Então, caso você tenha perdido o nosso primeiro encontro, em que nós abordamos os principais conceitos relacionados a essa temática, por assim dizer, realmente faço o convite para que tenham acesso àquela aula, para que você consiga acompanhar de modo mais profícuo toda a exploração do tema que nós estamos construindo dentro dessa área. Bacana? Então, nessa segunda videoaula, a proposta é de que nós exploremos a desigualdade de gênero criada historicamente e socialmente entre o gênero masculino e o gênero feminino. Então, nós vamos explorar nesse nosso encontro algumas premissas filosóficas que já norteiam a noção que nós teremos para explicar essa desigualdade existente na sociedade. Nós atravessaremos um breve recuo histórico para entender e conseguir, através desse mapeamento historiográfico, comprovar como é que o feminino sempre foi subjugado ao gênero masculino. Partiremos para a abordagem da chamada revolução sexual, aquele grande movimento que surge nos anos 60 e que impacta decisivamente na reconfiguração e ressignificação do gênero feminino, até chegarmos na contemporaneidade para trabalhar algumas questões relacionadas ao papel da mulher na sociedade mais próxima do nosso momento histórico. Meus queridos e queridas, eu trago aqui para nós algumas premissas teóricas que dão um norte sobre o caminho que nós conduziremos nessa nossa videoaula. Quando nós voltamos aos escritos, por exemplo, de Simone de Beauvoir, inclusive essa autora já foi tema de provas do próprio Enem. Em uma de suas passagens consagradas dentro do livro O Segundo Sexo, essa nossa autora nos traz a clássica frase de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam como feminino. Nietzsche também, ainda que não no século XX, mas já no contexto do século XIX ainda, em seu clássico Crepúsculo dos Ídolos, é interessante um dos aforismos que também já foi tema do vestibular da UNB, quando esse autor nos diz que o homem criou a mulher. A partir de quê, porém? De uma costela do seu Deus, de seu ideal. O que, meus queridos e queridas, tanto Simone de Beauvoir e Nietzsche, apesar de manterem seus posicionamentos filosóficos não necessariamente coincidentes, mas há um diálogo entre ambos, quando o assunto, aqui no caso, é o gênero feminino. O que esses dois autores estão mostrando para nós é justamente que a ideia do que é ser mulher é uma construção cultural, uma construção social que foi posta sob a égide do gênero masculino. Por isso essas duas leituras trazem como decorrências realmente nós entendemos que, em primeiro lugar, não é o fator biológico que determina o papel da mulher. A própria Simone de Beauvoir fala aqui nessa sua citação. Além disso, essas duas leituras também nos trazem como traço comum o reconhecimento de que a mulher ela ocupa sim papéis, vamos dizer assim, abaixo da construção do masculino. Então, esses papéis que ela ocupa, é óbvio que são muito limitados e que impossibilitam essa mulher ser de fato quem ela quer ser, ou ser de fato o que ela quer para si. Então, constrói-se aqui o que nós chamamos de uma não-identidade. Não é uma identidade construída de si mesma, mas é uma identidade construída a partir de desígnios exteriores à própria mulher, e esses desígnios exteriores é a própria leitura a partir do gênero masculino. Essa não identidade, portanto, é aquela que se coloca a mulher sempre qualificada a partir do masculino, aquela mulher que ocupa de fato as vontades, as imposições ou os desígnios
do próprio gênero masculino e que, portanto, impossibilitam a mulher de ser para si, né? De construir o seu próprio projeto de ser o que quer, de ser humano, de ser mulher ou ser qualquer coisa que ela queira. Na verdade, há essa cobrança, há essa imposição de ser aquilo que o gênero masculino constrói e subjuga e naturaliza no contexto social como algo que deve ser esperado e deve ser praticado. Como eu coloco aqui a conclusão, o gênero feminino deve sim ser entendido como uma construção social, posto naturalmente como inferior a partir dessa lógica. O que nós devemos, portanto, reconhecer como pontapé inicial da nossa aula é de que a mulher, obviamente, ela não nasce assim, mas ela foi construída social, cultural, historicamente assim. E isso é evidente quando nós fazemos uma breve viagem pela história da formação do mundo ocidental. Quando nós nos remetemos, por exemplo, à Grécia Antiga, era o momento da afirmação do humanismo. O grego se colocou agora como centro do universo e entendeu que os valores humanos eles podem encaminhar, explicar, descobrir e organizar o mundo a partir da sua visão. No entanto, esse humanismo que é colocado pelos gregos é um humanismo que denota uma visão pautada no olhar do homem. Na Grécia Antiga, meus queridos e queridas, existia, obviamente, a consagração da desigualdade de gênero, embora quando nós voltamos um pouco mais na história, sociedades como os cretenses, por exemplo, como os próprios egípcios, davam uma valorização muito maior à figura do feminino. E já na Grécia Antiga, isso é invertido, porque a mulher passa a ser subjugada à égide do masculino, né? A égide do homo racional, aquele homem livre que teria o direito de construir tanto a esfera pública, o sistema da polis, a própria política, os debates da ágora, e até mesmo se impor, colocar a ordem dentro da esfera privada, dentro da sua família, né? Coloca-se, então, consagra-se na Grécia Antiga essa hegemonia masculina que é naturalizada ao longo da história. No período medieval, isso vai ser mantido em boa parte da Idade Média, porque foi um momento em que falar da mulher é algo problemático, visto que tem-se poucos estudos ou poucos escritos na área, e além disso, aqueles que nós temos acesso ainda mantêm um viés muito cristão quanto ao tema. Durante a Alta Idade Média, a mulher ela era tida como um exemplo de maldição, né? A mulher ela era pensada como aquela que é muito próxima dos desígnios da carne, dos sentidos, dos impulsos. E isso é óbvio que era uma decorrência dela ser descendente da própria Eva, aquela que incitou o homem a cometer o pecado. E, portanto, essa mulher ela teria esse pecado em potencial. A mulher deveria, portanto, ser subjugada. Agora, quando nós já entramos na Baixa Idade Média, a partir do século XI, século XII, o casamento ele passa a ser institucionalizado pela Igreja Católica. E a partir de então, a mulher ela deixa de ser tomada como puramente relacionada ao diabólico, ao pecado, e ela passa agora a ser trabalhada como a ideia de uma pessoa, de um gênero que deveria ser mantido como bom, como dócil, como passivo. Era, em outras palavras, o que nós chamamos da boa mãe, da boa esposa, já que ela deveria servir ao casamento que estava sendo institucionalizado pela igreja na época. Entramos no contexto do Renascimento. A formação da modernidade preserva, em certos aspectos, essa identidade feminina. O casamento, já institucionalizado na Baixa Idade Média, ele passa a ser tomado a partir da modernidade como o desejo mais ambicioso das mulheres. Casar, portanto, significava você conquistar um espaço social maior.
E óbvio que estamos falando aqui de casamentos com propósitos políticos, econômicos, eram os grandes acordos entre famílias, entre tronos, né, para se manter tradições, status sociais, e o casamento para a mulher simbolizava essa suposta ascensão social e maior participação. Mas, entanto, a mulher, ela ainda passa a ser pensada, né, como um desígnio masculino. E a valorização que passa a haver desse gênero era limitada à sua sexualidade, aos seus traços corpóreos, para saciar os desejos do masculino. Né? Os grandes quadros dos renascentistas exaltam muito essa corporeidade feminina, os seus traços, as suas curvas, mas segundo uma visão ou um desejo do masculino, e não a partir do que a própria mulher queria ou desejava ou se projetava na sociedade. A mulher, portanto, ela deveria possibilitar as conquistas dos homens. A mulher, ela deveria ser aquela base, né? aquela pessoa dócil, aquele gênero que fica em casa realmente cuidando de tudo para que os homens pudessem se lançar aos mares, pudessem desenvolver a luneta, pudessem criar a própria pólvora, a imprensa. Então, todas essas descobertas do homem só seriam possíveis porque a mulher deveria ficar em casa, obviamente, possibilitando, dando agrado e saciando seus desígnios para que então essas descobertas acontecessem. Entramos no Iluminismo. Estamos falando no momento do século XVIII. Aqui no Iluminismo, alguns pensadores, quando tentam entender a própria racionalidade humana, vão passar a colocar o sexo como algo que já não era mais tido como necessariamente pecador, algo reprimido por uma tradição ainda que vinha do medievalismo. Os iluministas já colocam o sexo como algo natural do ser humano e que não precisaria obrigatoriamente ser reprimido, dada a sua ligação com o próprio instinto humano. No entanto, ao reconhecer, ao naturalizar o sexo, os iluministas ainda entendem que a mulher deveria ser privada desse prazer, desse desejo. Né? E é por isso que já no Iluminismo nós vamos reconhecer historicamente os primeiros impulsos para problematizar, a partir de teorias filosóficas, antropológicas, o papel realmente subjugado da mulher e as privações que eram impostas a ela com relação principalmente ao sexo. Né? Passa a se reconhecer, portanto, a importância que uma mulher mais autônoma poderia gerar no contexto social. E aí, meus queridos e queridas, no século XIX, algumas reações são trazidas para o pensar do feminino. E é aqui que se propõe a ideia da mulher romântica. É um movimento contrário. Né? O romantismo reconsagrou a mulher como a dócil, como a bela, aquela que deveria ficar em casa tocando piano, fazendo costura, cozinhando, que deveria cuidar da sua beleza, que deveria passear nos parques. Era a mulher, portanto, romântica, aquela mulher idealizada. Apesar de já nós reconhecermos um certo impulso trazido pelo iluminismo, a mulher ela vem no século XIX pensada como reação a partir de uma proposta romântica, né, que traz de novo aquela mulher, aquela ideia de mulher recatada como sendo moralmente aceita. Meus queridos, quando nós entramos no século XX, o século XX, dentre tantas transformações que trazem para a história, vai trazer para análise aqui das nossas reflexões sobre as desigualdades de gênero, movimentos muito importantes consagrados como as revoluções sexuais. Estamos falando aqui do momento histórico dos anos 60 e dos anos 70. Momento da história em que nós tivemos grandes acontecimentos ou causas, como desenvolvimentos tecnológicos, a lembrar, por exemplo, da criação da pílula anticoncepcional, da criação da própria camisinha, né, dos preservativos, o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa, a televisão, o telefone, o rádio. E, além disso, obviamente, podemos afirmar as melhores condições que são trazidas para as realidades médico-sanitárias, as condições, obviamente, relacionadas à saúde pública. Né?
E além disso, no campo das ideias, no campo filosófico, contribuições a partir, por exemplo, dos teóricos da escola de Frankfurt, como Marcuse, por exemplo, que nos dizia em seus estudos que a maior liberdade trazida para o pensar do nosso corpo estaria também ligada a uma libertação das amarras sociais, das amarras políticas, das amarras ideológicas. E essas leituras vão incitar, nesse contexto do século XX, década de 70, década de 60, ao despertar na Europa e em alguns contextos também de outras regiões do Ocidente, movimentos chamados de revoluções sexuais. Movimentos que passaram a aceitar, né, o sexo fora dos padrões ou da normatização heterossexual e até mesmo das relações monogâmicas do casamento, por exemplo. Passaram a normalizar a nudez em público, e existem escritos muito interessantes quanto à ideia da nudez, trazida por Freud, trazida pelo próprio Foucault. Você, caso tenha interesse sobre esse debate, valeria a pena passar pelos textos desses autores. Os movimentos da revolução sexual também vão colocar o aborto muito mais pensado agora como uma autonomia da própria decisão feminina e não mais como uma condenação moral ou como uma decisão a partir do homem. Além disso, a própria homossexualidade passa a ser normalizada. Ela passa a ser pensada não mais como uma doença. A partir dessa revolução sexual, ela deixa de ser tratada como algo nefasto e passa a ser entendido como algo natural, né, do próprio ser humano. Agora, toda essa construção histórica nos faz chegar à seguinte questão. Bom, como é que se encontra, ou como é posto o gênero feminino na sociedade contemporânea? Meus queridos e queridas, nós temos de reconhecer um ponto, tá? O que toda essa construção histórica trouxe para o papel da mulher contemporaneamente é a permanência do patriarcalismo. Quando a gente fala em patriarcalismo, estamos nos referindo a essa construção social que naturalizou a predominância, o poder e a dominação masculina. Tá? Essa visão de mundo, portanto, construída historicamente como nós analisamos, ela ainda permanece na própria lógica social. E se ela afirma a preponderância masculina, indiretamente ela está definindo qual é o papel da mulher, portanto. E a mulher ainda permanece sendo pensada como uma ideia de subordinação, alguém que deve cuidar dos filhos, que deve cuidar do marido, que deve prezar por ser dócil, por exemplo, por ser amável. Né? A mulher ainda é restrita à esfera privada, né? É ali o locus por excelência do exercício e da afirmação da identidade feminina. E além disso, a mulher, quando é transposta ou quando tenta ser veiculada para a esfera pública, muitas das vezes essa transição acaba sendo feita por vias do chamado sexismo, que é a apelação da fisionomia feminina para atender interesses, para atender prazeres, desejos do gênero masculino. E isso é muito notado em propagandas de comerciais, por exemplo, em músicas que exaltam realmente essa mulher que vem para a esfera pública, mas ainda para atender os desejos sexuais masculinos. E é óbvio que isso incita, na nossa sociedade contemporânea, problemas como, por exemplo, as ondas de estupros que acabaram sendo transformadas em algo cultural da sociedade brasileira, como alguns sociólogos entendem. Agora, é óbvio que a mulher, nessa sociedade contemporânea, ela passa a conquistar maior espaço dentro da esfera pública. Estamos falando aqui do mercado de trabalho, estamos falando aqui do próprio contexto das representações políticas, por exemplo, mas por manter ainda a grande pressão, a grande herança do patriarcalismo, essa mulher ela ainda é refém de toda a esfera privada e de toda essa herança que é posta e é cobrada a ela. Em outras palavras, estou dizendo que a conquista do espaço público pelas mulheres ainda
traz a ela tornar-se refém de uma dupla, de uma tripla jornada de trabalho, porque embora ela conquiste o mercado de trabalho, mas quando ela volta para casa, ela ainda tem, obviamente, todo um conjunto de responsabilidades e obrigações para com a casa, para com os filhos, para com os maridos. É uma mulher que ainda, né, é vista como possuidora de um dever privativo de educar os filhos e não tão compartilhado com o marido, por exemplo. É aquela que, obviamente, acaba, em função desse arcabouço, dessa cobrança, acaba se exaurindo, acaba criando dificuldades psíquicas, físicas. E é uma mulher que, obviamente, ainda refém dessa esfera privada, que vem com a herança patriarcal, acaba sendo silenciada em seus desígnios, em suas autonomias, e é aqui que nós encontramos a abertura para a naturalização e a permanência de vários casos de violência contra essa mulher. Meus queridos e minhas queridas, apesar da nossa aula ter extrapolado um pouquinho os padrões de tempo que é o propósito manter nessas videoaulas mapeadas, espero que os nossos estudos e a exploração desse segundo tema sobre sociologia e gênero contribua da maior e da melhor forma para o engrandecimento pessoal das nossas reflexões e até mesmo para a condução dos nossos estudos em direção aos preparatórios. Deixo aqui o meu forte abraço e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos, e não se esqueçam, estou com vocês e a gente vai junto para o infinito e além do vestibular. Um forte abraço, meus queridos e queridas, e até a próxima.